Dentro de casa, cansado do mesmo, e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei, eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia movida a presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu amigo a todos. Disse o Pai, meu filho volta. Meu filho volta. Eu não sei quão distante ou perdido estás, mas sei que Ele está a te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe sem ti, o Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. A nossa irmã Nieta, ela vai estar ali administrando, te falando também, né, se você tiver dúvida do que trazer, do que é melhor trazer, ela está ali para nos auxiliar. Pode passar. Durante o mês de setembro e agora no de outubro, né, eu falei sobre a arrecadação de lenço e neste sábado, próximo sábado, a irmã Rosilene estará recolhendo esses lenços para levar para a moça que irá levar lá, né, para o INCA, para as mulheres que estão em tratamento.
Então, se você ainda não trouxe, tem até sábado para trazer esse lenço para poder a gente doar para essas mulheres. Pode passar. Um culto todo especial no dia 25, né, às 4 horas da tarde. Aqui na nossa igreja nós teremos a palestrante, né, a doutora Marta Borba. Ela estará aqui falando, né, sobre todo o cuidado que devemos ter. É um culto voltado para o Outubro Rosa, mas não é um culto só para as mulheres, então os homens também têm que estar aqui presentes. Vai ser um culto todo especial às 4 horas da tarde, não esqueça. Pode passar. Isso. Agora eu vou chamar o Ministério do... Ah, tem mais um anúncio, gente. Mais um anúncio. Calma aí. Tem amanhã, às 8 horas da manhã, faremos um culto especial para as crianças, em comemoração ao Dia das Crianças. Então, a nossa líder ali do Ministério Infantil já preparou tudo, vai estar tudo organizado hoje. Então, amanhã as crianças estejam aqui para que a gente possa brincar, louvar ao nosso Deus, e eu sei que vai ter bastante coisa gostosa aí para as crianças que elas vão gostar. Vou tomar um tempinho aqui do momento de louvor. Nós queria chamar aqui o pastor. É muito bom fazer aniversário, né? É bom ou não é? Por que é bom? Por que é bom a gente fazer aniversário? Porque a gente ganha presente. Não vou nem voltar, porque mais um ano de vida. A gente sabe que tem que agradecer a Deus tudo. Mas é porque é uma data especial onde a gente ganha presente. Hoje, aqui em Primavera, está sendo o dia do pastor. Ele é presente aqui no mês 3 vezes, até 4, ele é, né? E nesse momento, o senhor vai ganhar um presente. Janaína, por favor. Alguém tira uma foto aqui? Esse presente aqui é em nome da Igreja de Jardim Primavera. As irmãs prepararam com carinho, tá? E é em nome da igreja que o senhor está passando para suas mãos esse presente. Permita a Deus que o senhor continue no ministério para ter muitos aniversários pastoral. Tá bom? A Janaína vai em homenagem. Agora bom sábado, irmãos. Agora nós vamos aqui ler para o querido pastor Bruno. Hoje queremos expressar toda a nossa gratidão a Deus pela sua vida, sua dedicação, amor e firmeza na palavra. Tem sido uma grande bênção para todos nós e todos da igreja. Agradeço por cada oração, por cada palavra de encorajamento e por seu exemplo de fé e humildade. Que o Senhor continue fortalecendo seu ministério, renovando suas forças e enchendo seu coração de alegria e paz. Saiba que sua vida tem inspirado muitos a permanecerem firmes no caminho do Senhor. Com muito carinho e gratidão, Igreja de Jardim Primavera. Convido a todos, reverentemente, fechar os olhos e nós vamos fazer uma pequena oração. Querido Jesus, na condição de teus filhos que somos, estamos nesse momento agradecendo ao Senhor pela dádiva da vida, por esse momento gostoso da vida que estamos vivendo, pelo aniversário da Escola Sabatina, pelo aniversário pastoral. E nós estamos nesse momento intercedendo em favor do nosso pastor, que ele continue sendo uma bênção, que ele continue nas tuas mãos, que ele seja usado e aprovado pelo Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Agora o ministério vai tirar uma foto.
Obrigado, Nilson, Janaína. Olha, e aí, irmãos, gostaram desse presente aqui? Rapaz, o negócio tá bom, hein? O Dia do Pastor vai ser no sábado que vem. O mês de outubro é dedicado para essa data. A igreja diz que vai ser dia 18. Como dia 18 eu não vou estar aqui, então eu agradeço, né, a iniciativa dos irmãos de poderem se lembrar e trazer esse mimo, esse presente. Muito obrigado. E eu quero dizer que cada dia que passa eu aprendo mais, estou me aproximando de Deus e orando também por cada igreja desse distrito, e vocês estão no meu coração. Tem mais alguma coisa aí para rodando no salão? Tem um cartão preparado com todo carinho para o Senhor. Você quer dar na saída ou quer dar agora? Depois você recebe, tá bom, pastor? Agora o Ministério de Louvor, por gentileza. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. E vamos louvar com muita alegria nosso Deus o hino Além do Rio. Ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Cansado estou da vida aqui deste lado, e meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que Roma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do oeste, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver, lutar, vencer a final.
não é de costume da igreja, mas nesse exato momento eu vou pedir que a gente tente escrever de pé. E que a gente possa demonstrar a Deus a nossa total confiança nele. Josué enfrentou grandes batalhas e grandes desafios. Mas antes ele aprendeu com Moisés. E aprendeu com um exemplo. Foi preparado, foi forjado por fogo diante de Deus. E Josué confiou em Deus em todas as circunstâncias. Nesse exato momento eu peço que você confie em Deus. E entregue tudo a Ele diante desse louvor. Nós vamos cantar Confie. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé. Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão é onde sua vida está, segure as mãos do Pai, Ele te erguerá. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Só a igreja agora. No Senhor, pois os montes Ele moverá. A Vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará.
próxima música que a gente vai cantar se chama Entrega. Que você possa se entregar a Jesus, que Ele possa renovar o seu viver e derramar chuvas de bênçãos na sua vida. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Gostaria de estar chamando o pastor para estar orando. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque essas músicas nos aproximaram de Ti. Nosso coração está feliz, repleto, tocado, porque nós queremos sempre Te servir. Continue conosco, queremos louvá-lo. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.
Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje, uma médica de esperança. Meu sonho de ser médica, eu sinto, começou desde que eu era pequena. O ano de 2017 foi bastante difícil no meu país, com muitos problemas econômicos, sociais e políticos. A universidade também entrou em greve e ficamos cerca de 8 meses parados. Em uma dessas tardes de greve, o reitor anunciou que haveria um fechamento técnico da Faculdade de Medicina, pois não havia mais orçamento nem professores, o que afetou muitas famílias, incluindo a minha. Com uma amiga, começamos a procurar opções de onde poderíamos continuar nossos estudos e encontrei a Universidade Adventista del Plata. No site, havia uma lista de contatos por e-mail, então mandei uma mensagem explicando minha situação e recebi a resposta de que não havia bolsas para estudantes de medicina, mas que eles iriam orar por mim. A senhora que recebeu meu e-mail me disse que estavam orando por mim em seu pequeno grupo. Essa senhora então me informou que estavam buscando alguém que pudesse me ajudar a estudar. Em seguida, ela me disse que havia pessoas dispostas a pagar pela minha educação e que, se eu autorizasse, ela me ajudaria a entrar em contato com eles. Quando li essa notícia, primeiro fiquei chocado e pensei, nossa, Deus é muito grande. De estar há algumas semanas sem saber o que iria acontecer com a minha vida, agora ele me diz que existe a possibilidade de eu continuar minha carreira médica e que iam me ajudar a pagar por isso. Minha mãe estava lavando a louça e eu subi e contei para ela e ela ficou animada. Naquele momento, pensei que provavelmente não veria mais meu pai e minha família por um bom tempo. Foi uma notícia feliz, mas também amarga, pois sabíamos o que significava deixar o país naquela época. Um dos requisitos era ter toda a documentação legal para continuar os estudos, mas eu não tinha passaporte. Esse era um novo desafio. No entanto, o tempo para obter um passaporte era muito longo. Demorava cerca de 1 a 2 anos. Esse novo desafio surgiu por volta de setembro de 2017 e eu precisava começar as aulas em março de 2018, então precisava do passaporte rapidamente. Um dia, recebi uma mensagem no meu celular informando que meu passaporte já estava pronto para retirada. A funcionária que me atendeu disse: "Nossa, como é possível seu passaporte ter saído tão rápido? Isso não acontece, você tem muita sorte." E eu sabia que não era sorte, era Deus. Agora, outro desafio era o transporte de Venezuela para a Argentina. Naquele momento, não havia voos diretos, então eu teria que viajar da Colômbia. Uma família da igreja que organizou o projeto de ajuda soube disso. Um casal ouviu que eu viajaria de ônibus e disse: "Não, eles me compraram uma passagem de avião da Colômbia até Rosário." Eles me deram a notícia e eu pensei: nossa, Deus cuida de cada detalhe. Agora estou prestes a me casar e a menos de 10 meses de me formar em medicina. Em tudo isso, vejo o amor de Deus. Quando deixamos nossas vidas nas mãos de Deus, Ele faz coisas maravilhosas e perfeitas, além da nossa imaginação. Verdadeiramente, Deus é o Deus do impossível. Não sei o que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado lá, mas sei o que acontecerá comigo se eu estiver com Deus, que não importa onde eu esteja, Ele sempre cuidará de mim. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus.
vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Cante conosco e peça ao Senhor que Ele nos reavive, para que possamos levar a mensagem, irmãos, e Ele possa ouvir as nossas preces e nos curar, para que possamos levar outras pessoas a Ele. Então os ouvirei e os perdoarei. Sararei
Obrigado, linda música. Obrigado, viu? Esse trio aí ficou muito bonito. Eu não sei o que é, mas eu vou dar meu pitaco aqui. Eu não sei, Andrew, se tem alguma coisa aí nessa função Phantom que o pessoal está atrasando a esse... Porque às vezes está cantando bonitinho e de repente ele estoura muito alto, né? Ou se a mesa está muito dedicada para a transmissão e a gente devia ter uma interface. Eu acho que essa é a melhor explicação aqui. É possível, isso é uma parte técnica, viu, gente? Mas é isso aí. Vamos pregar aqui um pouquinho hoje sobre a escola sabatina. Eu passei um slide aqui para o Andrew, não sei se ele pegou aí. Na quarta passada eu mostrei aqui algumas fotos, mas o slide é outro, é esse aí. Ih, rapaz, está até rodando ali o coração, olha que coisa. Escola sabatina. Então tá bom. Muito bem, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Marcos, capítulo 16 e o verso 15. Eu vou pedir para que o nosso querido... Calma, Zé, é assim mesmo, viu? Calma que é assim mesmo. Marcos, você achou aí, Marcos? Então leia para a gente o livro que você escreveu. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Muito bem, essa passagem tem uma ordem. Qual que é a ordem, gente? A ordem é pregar. Pregar e pregar e pregar e pregar. Vocês que não são pastores, muitas vezes leem esse verso e diz: não tem problema, pastor, a gente tem um pastor lá na igreja e a função dele é pregar. A Bíblia não disse que a minha função é excludente da sua, ou seja, eu vou pregar, mas você também vai pregar. Pregar a palavra de Deus não envolve apenas um púlpito, muitas vezes no escritório lá do seu trabalho, num telefonema, isso pode ser uma pregação. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ver vamos dizer assim, uma seara, o campo, o alvo. Bem, deixa eu ver, a Letícia, achou, Letícia? Não? Evangelho de João, quem achou? A Cateline, lê para a gente aí, Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 45. Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 45. Obrigado, Cateline. Nessa semana, não sei quantos de vocês leram a meditação titular, a padrão, que o Dr. Rodrigo Silva escreveu. E eu acho que foi na terça ou quarta-feira, se eu não me engano, ele estava escrevendo sobre o mundo, que o mundo mudou. Pregar o evangelho hoje é muito, mas muito diferente do que era pregar há 50 anos atrás. Muito, mas muito diferente do que era pregar há 100 anos atrás. E agora, se você regredir, você vai ver que pregar o evangelho hoje é muito diferente do que pregar na época dos apóstolos, na época de Cristo. E ele utilizou o seguinte exemplo: o mundo ocidental, nosso pensamento, ele é todo formado pelo pensamento grego. E o pensamento grego, ele dá mais espaço à razão. É óbvio que nós temos que ter consciência, é óbvio que nós temos que procurar a lógica, mas na nossa educação, a lógica acaba substituindo o próprio Deus. E quando você viaja para a Ásia, o Oriente Médio, Israel, alguns países do norte da África, você percebe que eles não pensam como nós. Na cabeça deles,
se você perguntar assim, lembra que Deus chegou a disputar uma luta e queria matar Moisés, a esposa de Moisés teve que fazer ali uma circuncisão meio rápida, e aí você fica assim assustado, porque o nosso pensamento grego, isso tudo na meditação, viu, Felipe? E aí o nosso pensamento grego fica assustado e diz, Deus queria matar. Se você perguntar para uma pessoa hoje que mora na Tunísia, no Egito, em Israel, olha, Deus queria matar essa pessoa, o que você acha? Sabe o que ela vai responder? Hoje, nos dias de hoje. Mas qual o problema? Porque na cabeça deles é muito simples. Quem é que me dá a vida? Não é a razão. Quem me dá a vida não é a lógica. Quem me dá a vida não são argumentos. E aí ele começou a dizer o seguinte, é tão óbvio que a gente solidifica as nossas evidências e se esquece que os pensamentos existem, mas os pensamentos, eles não podem ser medidos em um laboratório. Você consegue pensar em muitas coisas, ao mesmo tempo que eu estou pregando, você deve estar pensando, continua, pastor. Outras pessoas devem estar pensando, que horrível esse sermão. O pensamento não é medível. A gente não consegue colocar ele numa lâmina e examiná-lo num microscópio. Contudo, é lógico que temos pensamento. Então, a Bíblia está dizendo que quando nós pregarmos a palavra de Deus, nós vamos o quê? Nós vamos encontrar pessoas que vão ouvir essa palavra. Talvez algumas vão ouvir mais fácil e outras vão ouvir um pouquinho mais demoradinho, né? Bem, como vocês sabem, 173 anos e a igreja considera a escola sabatina como um coração. E a gente vai ver por que a gente considera a igreja como um coração. A escola sabatina, como eu mostrei para vocês, ela começou com isso daqui. Alessandra, isso daqui é de 1908. Isso aqui era a lição da escola sabatina. Então está aqui, ó, lição 1, 4 de janeiro de 1908. Aí você vira uma folhinha. Aqui embaixo já começa a próxima lição. Então, aqui, nesse simples bloquinho, as pessoas pegavam e estudavam a Bíblia. Então, você tem que entender que voltando praticamente 100 anos atrás, quando você falava que a Escola Sabatina é uma agência ganhadora de almas, a Escola Sabatina ela foi o primeiro núcleo de estudos da Palavra de Deus dentro da Igreja Adventista. E hoje, a CPB, a nossa Casa Publicadora Brasileira, acabou se tornando, pela graça de Deus, a maior casa publicadora do mundo. Ela publica não apenas para o Brasil, mas para os países de fala portuguesa, na África, algumas lições e alguns livros para Inglaterra, para países europeus. Então, a nossa casa publicadora, quem diria, né? O movimento adventista começou nos Estados Unidos e o Brasil é uma fonte de bênção. Através das lições, hoje nós temos 4 variações de lição, a lição padrão, que a gente chama de aluno, a lição do professor, a lição do professor com comentário de Ellen White, a lição do professor com letra gigante, a pessoa, tem um monte de coisa. Ou seja, a igreja não dá espaço para você dizer que não estuda a palavra de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus. E a maior agência de ganhadores de almas, por quê? Porque na época de Ellen White, a gente precisa entender que pregar o evangelho era muito mais, entre aspas, fácil. Eu vou dizer por quê. Vocês lembram de um sermão que eu fiz aqui falando sobre a noite de São Bartolomeu? Felipe, no Apocalipse nós temos 3 bestas. A besta que veio do mar, que a gente considera o romanismo, catolicismo, a besta que veio da terra, que nós consideramos os Estados Unidos, e a besta que veio do abismo, que nós consideramos a França. Nesse período, a França, a besta que vem do abismo, ela vai abolir, em 1817, o uso da Bíblia. É proibido as igrejas abrirem as portas,
abrirem as Bíblias, Deus não existe, e eles promoveram queimas da Bíblia. Mas isso durou até 1824, 22. E aí o Congresso, mais uma vez, votou para voltar a abrir as igrejas, as Bíblias. E aí, a partir de 1820 até 1844, houve um reaquecimento gigantesco do movimento espiritual, a ponto de que nesse período de 1807 e 1817, abriram-se as duas primeiras sociedades bíblicas do mundo. A sociedade bíblica que surgiu na Inglaterra e depois, em 1817, nos Estados Unidos. O povo começou a se reacender. Quando Ellen White estava no momento em que Guilherme Miller pregava sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, 90% dos americanos iam à igreja. 90% das pessoas à igreja. Os Estados Unidos, naquela época, não era o país mais poderoso do mundo. Estava se tornando, mas não era. Talvez naquela época fosse difícil dizer que os Estados Unidos um dia, através do seu poder, eles perpetrariam o caminho para a lei dominical. Mas hoje é mais fácil. Hoje, a política americana, ela demonstra isso de maneira clara. Existe, depois da Covid, um reaquecimento espiritual nos Estados Unidos, como nunca foi visto antes. Depois da Covid, as igrejas estavam cada vez mais declinando. Os Estados Unidos entraram oficialmente no pós-cristianismo, ou seja, lá na Europa, igrejas durante a semana abrem a sua igreja e o pessoal faz mostras de livros, circo, malabarismo, show de mágicas, algumas até boates, reuniões noturnas, e quando chega o final de semana eles fazem cultos. Pregar hoje na Europa é praticamente um milagre. E os Estados Unidos, depois que o Trump foi quase assassinado, ele quase morreu, e ele conseguiu voltar ao poder, parece que as pessoas ficaram tão felizes que hoje o movimento evangélico cresceu de tal maneira que os Estados Unidos voltaram a orar antes de fazer uma sessão no Congresso, a orar antes de fazer uma reunião na Casa Branca. Eles estão filmando as suas orações. O Trump abriu um escritório de orações no seu gabinete. Os Estados Unidos estão vivendo hoje um processo tão bonito de reavivamento que você diz assim: amém, pastor? Pois é, amigos, só que esse movimento é um movimento profético. Não é um movimento do verdadeiro reaquecimento. Porque ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão fervendo, a Rússia, o Irã, a China, mostram-se como forças políticas onde parece que guerras e rumores de guerra estão certos, porque aquilo precisa acontecer. A força das Américas precisa ser solidificada. E agora você começa a perceber, nesse simples discurso que eu acabei de fazer, e vou parar agora, nesse simples discurso que eu comecei a fazer, você percebe que nós estamos mais próximos de entender a profecia do que na época de Ellen White. Mas na época de Ellen White, 90% das pessoas iam à igreja. E hoje? Hoje não é fácil pregar. Quando você começa a estudar a Bíblia, as pessoas dizem: eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. E aí você começa a pensar: pastor, não é fácil. Irmãos, nunca foi fácil. Mas a questão é, para que serve a escola sabatina? A escola sabatina serve para pregar. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você prega, você começa a entender algumas coisas. E compartilhar dessa pregação fez os pastores entenderem que a igreja tem um coração. E esse coração se chama escola sabatina. Quanto mais a escola sabatina pulsa, mais a igreja vive. Uma igreja que está viva é uma igreja que tem escola sabatina. Olha que interessante,
Uma escola sabatina viva, olha essa arte agora, Felipe, é uma igreja viva. Uma escola sabatina viva é uma igreja viva. Nós tivemos um presidente da Associação Geral de 1966 a 1979, chamado Robert Pearson. E ele disse essa frase: um corpo saudável, para manter-se forte, precisa de um coração forte. Assim também, o corpo de Cristo, a igreja, deve ter um coração saudável e vigoroso, o qual todos sabemos que é a escola sabatina. Assim como o corpo físico não pode viver sem o coração, uma igreja sem uma escola sabatina forte, inevitavelmente terá problemas. E cedo ou tarde se tornará uma igreja inativa ou morta espiritualmente. Ou seja, a escola sabatina é um coração, mas não é um coração para deixar a igreja viva. A igreja não fica viva porque a escola pulsa. A igreja viva porque a escola sabatina tem o espírito de pregar, o espírito missionário. E é esse espírito que faz a gente vibrar e entender como é que funciona a escola sabatina. Eu vou contar duas histórias agora. O slide agora vai ser mais direto. E eu vou contar a história do Dr. Newton. Ele é um cardiologista. E você deve estar pensando, pastor, muito bem, o que tem o Dr. Newton que é cardiologista? Pessoal, esse povo aí que é autônomo, eles não trabalham 40 horas semanais não, viu? Eles trabalham 60, 70, trabalham pra caramba. E o Dr. Newton, em Governador Valadares, em Minas Gerais, ele era um dos professores da escola sabatina. A sua unidade de ação chamava-se Israel. E ele, mesmo trabalhando pra caramba, ele gostava de sair com a sua unidade para fazer escola sabatina filial. Então, por exemplo, a Cateline chega lá na classe e diz assim: gente, o meu vizinho, que não é adventista, quebrou a perna, vai ficar 2 meses em casa. Aí sabe o que o Dr. Newton fazia? Então vamos na casa dele, vamos ler a Bíblia, vamos fazer uma escola sabatina filial. Ele dividia a unidade, Marcos, e falava, sábado que vem é você, no outro sábado é você. Aí levava 2, 3 pessoas e eles foram visitando o Valdemar. O Valdemar era uma pessoa que estava frequentando a sua igreja. Quando ele ficou doente, não podia mais ir para a igreja. E pasme, os irmãos da igreja do Valdemar não apareceram na casa dele. E ele comentou isso com um vizinho, que era da classe do Dr. Newton. E ele disse: irmãos, o Valdemar é o meu vizinho, e os irmãos não foram visitar ele, vamos orar por ele, para que ele possa receber a visita das pessoas. E o Dr. Newton disse: oxe, então, vamos nós. Mas nós não somos da igreja dele. Mas nós temos uma missão. A nossa missão é pregar. A gente, se não pregar, as pedras vão falar, não é isso que Deus falou? Então a gente vai ser a pedra dele. Ao invés da gente ser da igreja dele, a gente vai ser a pedra dele e vamos ver no que vai dar. E aí, Ivonete, eles foram para a casa dele, através do vizinho, claro, né? E aí ele começou a receber. A classe do Dr. Newton funcionava todo sábado, mas tinha umas 2 pessoas que estavam onde? Lá na casa do Valdemar. Agora, pasme, a casa do Valdemar ficava a 50 quilômetros da igreja. Aquele vizinho morava longe, mas ele gostava daquela igreja, ele frequentava aquela igreja, e ele falou, o meu vizinho está quebrado, e ninguém visita ele. Então, o pessoal disse, nós vamos lá. E aí, o que aconteceu? Esse vizinho ficou tão feliz, que ele decidiu, eu quero me batizar. E quando ele decidiu, eu quero me batizar, a Caterina morava numa casa, e ele construiu uma pequena piscina. E ele disse, um dia eu serei batizado nessa piscina. E as pessoas estudavam com o Newton a lição da escola sabatina.
o Valdemar, ele entendeu que Deus não se esqueceu dele. E ele ficou muito feliz por aqueles irmãos estarem indo lá visitá-lo. Ele conheceu também o Dr. Newton. E os irmãos, eles entenderam que ele queria ser batizado. E eles falaram assim: Valdemar, quando você for batizado, você não vai ser uma peça de museu. Você vai ser um missionário. Você vai ter que levar outras pessoas para Jesus. Você está entendendo? Aí o Valdemar disse: deixa comigo, eu estou entendendo. Então, o Valdemar, quando ele já estava mais amadurecido, a piscina estava pronta, a classe, então, da escola sabatina, virou para o pastor e disse: pastor, nós temos uma boa notícia para o senhor. Ah, é? Qual é? O Valdemar quer batizar. E o pastor foi lá na casa do Valdemar e, adivinha? Estreou a piscina com um batismo. O Valdemar, depois de ser batizado, irmãos, ele também levou mais 2 pessoas da família ao batismo. E sabe qual foi a primeira pessoa que ele levou ao batismo? A mulher que ia lá fazer a limpeza da casa dele, porque ele estava com a perna quebrada, lembra? Então a mulher tinha que ir lá e ele tinha que ficar lá conversando com a mulher. Ele conversava: os adventistas estão vindo aqui e eles falaram sobre isso. E ela dizia: não, isso é mentira. Então vamos abrir a Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia com a mulher. E depois que ele batizou, a mulher também disse: então eu também quero me batizar. O cara com a perna quebrada. Claro, ele foi batizado e já estava com a perna boa, né? Mas é para dizer o seguinte, que no coração do Valdemar pulsava a vontade de pregar, de ser um missionário. E tudo isso ele aprendeu com pessoas de uma classe da escola sabatina. Ellen White diz que o grande trabalho de abrir a Bíblia de casa em casa, dando estudos bíblicos, proporciona maior importância à obra da escola sabatina e torna evidente que os professores devem ser homens e mulheres consagrados, que compreendam as Escrituras e saibam repartir a palavra da verdade. A ideia de dar estudos bíblicos é de origem celestial. Como vocês sabem, eu estou gravando alguns vídeos da escola sabatina e eu coloco no grupo lá. E a lição de amanhã, eu já gravei, a lição de amanhã vai falar de uma das lições que nós aprendemos na travessia do Jordão. A lição que vai começar fala sobre a travessia do Jordão. E uma das lições fala sobre o sucesso. Nós temos que aprender do que é sucesso. E aí, Felipe, você deve pensar: pastor, eu já sei. Pode me chamar aí no púlpito que eu vou dizer. Sucesso é quando nós obedecemos a palavra de Deus. É ou não é, pastor? É isso mesmo. Só que não é só isso. Não? Não. A lição, ela falou de uma coisa muito interessante. Quando Ellen White fala que nós precisamos de homens e mulheres consagrados, nós precisamos entender que sucesso envolve obedecer o cronograma de Deus. Michele, o que é cronograma de Deus? É quando Deus diz assim... Lembra quando Moisés virou para o povo e disse: santificai-vos, porque amanhã vocês verão maravilhas. O que são homens e mulheres consagrados? São pessoas que seguem o cronograma. Qual é o cronograma? Eles tiram um tempo para se santificar, se consagrar, se preparar. E quando você estuda a lição da escola sabatina, você está tomando tempo para cada vez mais estar o quê? Santificado e consagrado. Pessoas que aprendem a ler a Bíblia, elas têm maior poder de interpretação. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês é de uma peruana. O nome dela é Berta Límaco. Quem é Berta Límaco, pastor? Assim como o Dr. Newton era um cardiologista, essa mulher também tem curso superior. Ela é nada mais, nada menos que uma engenheira agrônoma. E ela gosta tanto da classe da escola sabatina dela, que na classe da escola sabatina dela, lá você tem secretário, responsável pelos interessados, tesoureiro. Essa classe é uma mini igreja. E ela disse: na nossa classe,
nós não vamos ficar sem batizar. E em 2024, a dona Berta, ela chegou a dizer o seguinte: sou missionária e nos meus tempos livres eu sou uma engenheira agrônoma. Olha que interessante, a dona Berta com a sua classe, deixa eu ver se tem o nome da classe dela aqui. A classe dela se chama Caminho a Cristo. A classe Caminho a Cristo levou 26 pessoas ao batismo em 2024. A escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. O objetivo deve ser a conquista de almas. Você sabia que a divisão sul-americana fez uma continha, Marcelo? Nós somos 8 países na divisão sul-americana. Nós temos aproximadamente 100.000 unidades da escola sabatina. Sabe qual é o alvo que a divisão propôs? Para que cada unidade da escola sabatina levasse quantas pessoas ao batismo? Uma. Faz a conta aí. Se cada unidade levar uma pessoa ao batismo, no fim do ano a divisão vai batizar quantas pessoas, gente? É quase inacreditável, não é? Sabe por que é inacreditável? Porque as nossas classes de escola sabatina, elas estão produzindo intelectuais. Isso é bom. Mas, como nós estudamos na lição de Raabe, não basta ter fé, tem que ter obras. Se você está estudando bastante a lição da escola sabatina, entre em contato com pessoas que não são adventistas. Leve a palavra, traga-las para cá, mas não se esqueça, o irmão Newton foi atrás do Valdemar, 50 quilômetros longe. A dona Berta organizou sua classe, que ela se tornou uma mini igreja, e eles levaram 26 pessoas ao batismo. Moral da história: cada um de nós aprende uma coisa. Não é a escola sabatina que batiza as pessoas. É o espírito missionário das pessoas que frequentam a escola sabatina. Esse é o espírito. Se nós quisermos crescer como a divisão disse, nós podemos ir atrás das 100.000 almas. Mas é fácil ter 100.000 almas? Não, não é fácil ter 100.000 almas. Mas uma coisa é certa. Ellen White diz que no céu não haverá nenhum salvo com uma coroa sem estrelas. Se você entrar ali, haverá alguma alma nos átrios da glória que ali chegou por seu intermédio. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que cada um de nós quer chegar lá no céu e falar: Senhor, estou feliz que eu estou no céu. E Deus vai falar assim: está aqui sua coroa. E você vai pegar sua coroa e você vai ver: nossa, essas estrelas representam o quê? Aí ele falou assim: olha, aqui tem mais gente que você imagina. Sabe, irmãos, talvez as pessoas que representam aquelas estrelas não frequentaram a igreja que você frequentou naquele período, elas frequentaram depois. Talvez essas pessoas tenham se mudado, talvez elas tenham tomado a decisão pelo batismo no futuro e você nem sabia disso. Mas muitas delas você influenciou e viu a decisão. E você viu conversando com os pais para tirar as dúvidas, ou então até algumas mais radicais, tendo que sair de casa e se posicionar, porque uma coisa é certa: quando você tem o espírito missionário, você tem personalidade espiritual. Por isso que no céu ninguém vai ficar com uma coroa sem estrelas, porque quem for para o céu tem personalidade espiritual. Quem quer ter estrelas na sua coroa? Então, para nós termos estrela na nossa coroa, nós devemos pedir: Senhor, construa, alimente, fortifique o meu espírito
missionário. Nós vamos ouvir uma música agora. E através dessa música nós vamos meditar no apelo que Deus faz a cada um de nós, para nós podermos verdadeiramente sermos missionários, seja na escola sabatina ou fora dela. Converse com a sua unidade, monte um plano, escolha um alvo, amigos, queridos, vizinhos. Qual oportunidade você vai pedir para Deus? Irmãos, Deus só está esperando a sua oração. Tenha personalidade. Fale com Ele. Contar o meu sofrer, o que está em meu coração, Senhor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Te entrego o que sou, te entrego o meu ser, o meu coração, o meu caminhar, pra sempre sou Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor,
Vamos orar, vamos ficar em pé. Oremos. Querido Deus, no mundo que precisa de amor, nós também precisamos. Nos abrace, nos conforte, nos anime, nos dê força. Mas, Senhor, hoje não queremos apenas receber um abraço, nós queremos dizer, estamos aqui à disposição. Por favor, Senhor, que o nosso espírito missionário possa ser construído, fortalecido, que Teu Espírito Santo nos dê ideias, força, coragem. Tantas pessoas podem ser alcançadas dentro de sua casa ou aqui. Por favor, Senhor, que cada unidade de ação perceba o poder e a importância que eles têm. Obrigado, porque nós entendemos que não é a escola sabatina, é o Espírito que envolve a escola sabatina. Senhor, no mundo que precisa de amor, precisamos de Ti, porque o Senhor é amor. Nos capacite, nos perdoe, nos ajude a perdoar, nos ajude a avançar, nos ajude a querer sempre conquistar almas cada vez mais ao Teu trono de graça. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e diga: você é bonito. E abra uma exceção caso não seja tão bonito. Ô pessoal, vamos bater uma foto aí, ó. Senta aí na sua coluna, senta perto do corredor, senta perto do corredor, senta perto do corredor aqui. Isso, senta perto do corredor para bater a nossa foto. E senta perto do corredor.